Hoje nós estamos iniciando uma semana super especial, 5 noites maravilhosas da graça de Deus. Isso foi uma inspiração que Deus nos deu de dedicar essas 5 noites para nós intercedermos pela família. O apóstolo Paulo disse a Timóteo assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida da sua própria casa, se alguém não tem disposição para vir à igreja durante uma semana inteira, interceder, pedir a Deus pela família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pelos entes queridos incrédulos, né? Todos nós temos, para que Deus guarde, tenha compaixão, tenha misericórdia. A Bíblia diz: esse aí é pior do que o incrédulo, é pior do que um ateu, porque é muito fácil dizer: venham à igreja que nós vamos fazer uma semana para Deus te dar riqueza. Aí até os cachorros da rua vêm. Riqueza? É uma semana orando para Deus fazer de você um grande empresário, para Deus te dar uma mansão com piscina, carro importado, muito dinheiro no banco. Aí todo mundo quer. Só que aqui não tem isso não. Aqui não é seita, aqui é uma igreja. Aqui os valores, os nossos valores são valores espirituais. Espirituais. Eu disse aqui domingo ontem que José estava no Egito, servindo como escravo na casa de Potifar. Você vê, um incrédulo. Potifar era um ímpio, um ateu, cria nos deuses egípcios. Mas a Bíblia diz: o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar. Às vezes o marido incrédulo está sendo abençoado por causa da esposa crédula, que vem à igreja, que intercede. E Deus sabe que aquela mulher depende do marido, abençoa o marido ímpio, ou vice-versa. Ou vice-versa. Veja como é importante isso. Então hoje é a primeira noite. Nós vamos fazer 5 consecutivas até sexta-feira, viu? Lembre-se que faz uma semana, fez ontem, eu acho, que o Brasil ficou chocado com o que aconteceu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quase 300 jovens morreram de forma trágica dentro de uma boate. Saíram para uma simples noite de diversão e encontraram a tragédia. Será que os pais daqueles jovens em algum momento tiveram um tempinho para interceder a Deus por eles? Com certeza que não. Os pais acham que está tudo certo, que não tem perigo, está tudo tranquilo. As pessoas vão vivendo a vida como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse importância nenhuma no contexto da vida. Deus tem toda a importância no contexto da vida. Amém? Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus como prioridade na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos à Bíblia. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. O tema da mensagem é: salvai-vos desta geração perversa. Isso é uma ordem de Deus. Salvai-vos, separai-vos desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 37. Foi a grande pregação que Pedro fez no dia de Pentecostes. Em determinado momento da sua pregação diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça entender isso. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, já te adoramos, já te louvamos, já te bendizemos. E agora nós queremos aprender de ti. Queremos ouvir a tua voz. Queremos receber o alimento sólido para a nossa alma. Que é a tua palavra sem misturas, sem doutrinas de homens, sem paganismo, sem misticismo, sem tradições mentirosas. Quando a palavra é pregada com pureza, ela é o alimento da alma, ela é o pão do Espírito. E é isto que nós queremos receber de ti agora, meu Pai. Fala conosco nessa noite, fala conosco nesse momento tão sublime, para que depois nós possamos orar pela nossa casa, pela nossa família, interceder por aqueles que nos são tão caros, os nossos entes queridos. Usa-me, Senhor Deus, como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, a sabedoria, a intrepidez, para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com verdade. E que tudo que seja proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o cenário é o dia de Pentecostes. Houve aquele episódio, estão lá as pessoas no cenáculo, de repente cumpre-se a promessa feita por Deus de derramar o Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo, eles começam a falar nas línguas das pessoas que estavam ali em Jerusalém, de muitas nações que haviam debaixo do céu naquela época. O povo fica sem entender o que estava acontecendo. Como é que pode? Esses homens são simples galileus, são pescadores. Como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Naquele tempo não tinha curso de línguas. E eles de repente falam, isso é que é o dom de línguas. E então, quando está nesse clima, Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. Pedro começa a dizer, olha, o que está ocorrendo aqui é o cumprimento da promessa. Aquilo que Deus prometeu está se cumprindo. Aí faz uma pregação maravilhosa, eles ouvem, eles são profundamente tocados pela pregação de Pedro, e eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos, e o que é que nós fazemos para ser merecedores dessa dádiva? O que nós devemos fazer para que sejamos como vocês, cristãos? Naquela época estava em vigor a lei, ainda havia o batismo das águas, que era o batismo da velha aliança, do velho pacto. Na nova aliança não tem batismo de água, na nova aliança é só o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro diz, olha, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus, vocês têm que se arrepender da vida que vocês viveram até hoje, de uma maneira errada, de uma maneira contrária a Deus. E no final dessa explanação aqui, Pedro conclui fazendo uma exortação geral. Se vocês fizerem isso, a prova de que vocês creram é vocês se separarem desta geração perversa. Quem é a geração perversa? É a geração daqueles que não creem, daqueles que nascem, vivem e morrem sem dar a mínima para Deus, que é a maioria dos que habitam a terra. 95% da população do mundo não dá a mínima para Deus.
vivem como se Deus não existisse, morrem como se Deus não existisse. Então, com essa exortação final, Pedro está mostrando qual deve ser a postura do cristão diante de um mundo incrédulo, diante de um mundo tão pervertido. Olha, meus irmãos amados, Igreja de Jesus, hoje, quando já se passaram quase 2000 anos do dia que Pedro fez essa exortação aqui, eu digo para você que nos dias de hoje há uma necessidade ainda maior de se exortar o povo que se diz cristão, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, separai-vos dessa geração perversa. Por exemplo, quem aqui é cristão? Diga amém. Quem é cristão, levante a mão. É fácil levantar a mão, né? É fácil dizer amém. Mas será que o simples fato de eu dizer amém, eu sou cristão? Será que porque eu levanto a mão dizendo que eu sou cristão, eu sou verdadeiramente cristão? É isto que Pedro está dizendo aqui. Meu irmão, quando alguém ouve a pregação do Evangelho, quando alguém ouve a pregação da verdade e crê nessa verdade pregada, ele tem que provar que creu com atitudes de fé. E a primeira grande atitude de fé tem que ser essa aqui, ó. Separai-vos desta geração perversa. Pedro está dizendo, se você creu, não basta dizer que creu, não basta levantar a mão e dizer que é cristão, não basta ficar emocionado, vocês têm que demonstrar arrependimento de tudo que vocês viveram até hoje de uma maneira contrária a Deus e saírem do meio desta geração perversa, desta geração corrupta, desta geração pervertida, desta sociedade imoral, violenta, depravada. Então Pedro está dizendo, isso será a primeira evidência de que vocês são cristãos de verdade. Então a evidência não é dizer eu sou cristão. Não é dizer, levantar a mão e dizer eu sou cristão. Então, irmãos, esta é a mensagem que tem que estar presente no verdadeiro cristianismo, na verdadeira igreja de Jesus. Porque é isso aqui que vai distinguir o verdadeiro cristão do falso cristão. O verdadeiro cristão, ele se separa. Ele não pertence mais à geração perversa. Ele se separou completamente. É isso que está escrito aqui. Ele se libertou totalmente dos seus propósitos, de suas vontades, dos ideais que esse mundo defende, dos valores que esse mundo apresenta. Ele se libertou completamente de suas modas profanas, de suas atitudes diabólicas, de suas falsas religiões e de tudo mais que é contrário a Deus. É isso que é ser cristão. O verdadeiro cristão é aquela pessoa que abandonou um estilo de vida que ela vinha vivendo, segundo os padrões desse mundo, segundo os padrões do mal, e passou a viver um estilo de vida segundo os padrões de Deus. Esse é o cristão. Esse é o cristão. O mundo hoje acha que ser cristão é frequentar um templo. Ser cristão é porque batizou nas águas. Ser cristão é porque atendeu o apelo de um pastor. Quem quer aceitar Jesus? Porque os pastores fazem isso. Oferecem Jesus como se Jesus fosse uma mercadoria. Como se Jesus fosse um cafezinho que as pessoas olham e dizem, não estou afim, não quero, amanhã, quem sabe, talvez. Uns dizem, eu vou querer, como é que não é? O irmão da minha nora, que é do Maranhão, não é cristão não. Ele me contou, ele está aqui. Veio passar uma semana com ela, ele disse, pastor, fui numa igreja lá em Pedreiras, interior do Maranhão, fui só para fazer média com a minha namorada. Começou a namorar uma mocinha que era da igreja, né? E já mostrou que é uma mocinha sem juízo, porque moça que é convertida não namora com um rapaz ímpio, não namora com um rapaz incrédulo. Começa logo por aí. Mas tudo bem. Aí foi. Esse pastor lá para as tantas, o pastor perguntou assim, quem está aqui pela primeira vez? Esse eu levantei a mão, venha cá, chega aqui. Aí eu fui na frente. Aí o pastor desceu
botou a mão na minha cabeça, começou a orar e disse: você aceita Jesus? Você quer aceitar o Senhor? Diga que aceita. E ele disse: eu não entendia nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Diga que aceita. Diga. Ele disse: aceito, aceito, aceito. Toda a igreja gritando: aleluia, glória a Deus. Aí o pastor: mais uma alma salva. É este o padrão que a religião tem mostrado. Tem nada a ver com o padrão de Deus. Abra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Encontraram? Olha o que diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por favor, preste atenção nisso. Em todo o Novo Testamento, irmão, Deus deixa bem claro que tem que haver esta separação na vida do verdadeiro cristão. Ou se separa ou não é cristão. Ao longo do ministério terreno de Jesus, ele sempre ensinou isso. Vou mostrar para você, por exemplo, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 34. Olha o ensinamento de Jesus Cristo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha só, essa divisão que Jesus disse que veio trazer, não é que o pai tem que abandonar o filho, não é que o filho tem que abandonar o pai, não é que o marido tem que separar da esposa, a esposa tem que separar do marido. O que Jesus está ensinando aqui é que quando um membro de uma família se torna cristão, quando um membro de uma família crê na palavra da verdade, há uma inevitável separação entre aquela pessoa que se converte e os demais membros da casa que não são cristãos. É isso que ele está ensinando aqui. Há algo que se interpõe entre eles. É como se de repente se colocasse uma muralha entre eles. Antes, todos viviam juntos, no mesmo estilo de vida errado, a fé era errada, os pensamentos eram errados, as atitudes eram erradas, todos viviam unidos no erro. Todos viviam unidos no mesmo engano. Só que de repente, quando alguém se converte, ele está dizendo aqui, ó, a espada foi passada entre eles. Houve um corte radical que separou aquela pessoa dos demais. É essa a divisão. Alguém da família foi separado para Deus. Então a verdade é que se a pessoa se tornou cristã, irmãos amados, algo tão forte, mas tão forte, tocou no coração dela, que é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que ela não somente é separada dos seus entes queridos, que não vive a mesma fé, que não crê na mesma verdade, mas ela também é separada do mundo de uma maneira geral. Isso é ser cristão. Quando Paulo foi escolhido por Jesus para proclamar o evangelho da graça de Deus, que é o único para a igreja, o Senhor deu uma missão a Paulo. Você lembra qual foi a missão? Você se recorda qual foi a missão que Jesus deu para Paulo? Vai se lembrar agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Marque aí na tua Bíblia. Atos capítulo 26. Versículo 13 em diante.
ele diz assim, ele contando ao rei Agripa o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrarem contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquela pelas quais te aparecerei ainda. Olha a missão agora: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Qual foi a missão? Separar os gentios das trevas para a luz. Olha, você vai com essa pregação separar os gentios da escravidão de Satanás para Deus. É interessante que a partir desse encontro, Paulo ensina essa separação. Quase não se ouve falar disso nas igrejas hoje. A pessoa, às vezes, tem 10 anos, 20 anos frequentando uma igreja, só ouve que Jesus curou o cego, que a mulher hemorrágica tocou na orla do vestido de Jesus, que Jesus multiplicou pães e peixe e alimentou uma multidão, que Jesus acalmou a tempestade. Não se ouve essas coisas que são de fundamental importância para você saber se é cristão ou se não é cristão. Então, a partir daqui, Paulo ensina também esta separação. Por exemplo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 14 e o 15. Ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Aí ele pergunta: que comunhão pode haver da luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Que união pode haver do crente com o incrédulo? Nenhuma. Aí no versículo 17: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Você está vendo? Isso não pode haver comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno, entre o que crê e o que não crê. Não pode haver convivência com os mesmos gostos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais. Não pode. Ele também diz a mesma coisa. Logo a seguir, em Gálatas, capítulo 1, é a próxima epístola. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Agora, ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, preste atenção agora, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, Jesus se entregou a si mesmo, ele aceitou entregar a sua própria vida, morrer por nós, com que objetivo? Nos desarraigar, nos arrancar desse mundo perverso.
Está aqui, ó. Está na tua Bíblia assim? Tá? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, é a próxima epístola. Você vê como ele ensinava isso ao longo do seu ministério? Efésios capítulo 4, versículo 17. Agora Paulo diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, os pagãos, os ímpios, os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele está dizendo, vocês não podem mais viver como eles vivem. Vocês não podem mais ter os mesmos pensamentos que eles têm. A visão de vida de vocês tem que ser diferente. Tremendo isso aqui, né? Diga glória a Deus. Então, se você é cristão, se você verdadeiramente creu na palavra, você não pode mais continuar vivendo a tua vida como a sociedade ímpia lá fora vive. Você foi transformado. Você aprendeu a Cristo, ele está dizendo. Isso não pode mais. Se continua vivendo como a sociedade vive lá fora, você não é cristão coisa nenhuma. Você está enganando a você mesmo. Você não aprendeu a Cristo. Aqui no capítulo 5, ele é ainda mais contundente nessa coisa da separação. Capítulo 5, versículo 6 em diante. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, ou seja, antes de Deus te chamar, antes de Deus te dar vida, antes de você crer na verdade, né? Erais trevas, porém agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz, andai como filhos de Deus, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Então, se você é de Deus, você não pode se amoldar aos padrões deste mundo. Olha, eu sinto dó, meu irmão, porque eu tenho visto muita gente que é de Deus, mas que está vivendo a sua vida como filho do diabo, porque nunca teve um pastor que lhes ensinasse essa verdade aqui. É o que mais tem aí fora. A pessoa é de Deus, mas vive como filho do diabo, porque ninguém nunca ensinou isso aqui. Aí a pessoa é de Deus, está dentro da igreja, mas não ouve a verdade. Aí é desonesta, mente, faz fofoca, adultera, se prostitui, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que só tem olhos para os bens materiais, é uma pessoa que vive em comunhão com as trevas. Não pode. Não pode. É isso que Deus está falando aqui. Então, nós que fazemos parte da igreja de Jesus, precisamos repudiar tudo isso que está acontecendo no mundo lá fora e que infama o caminho da verdade. Nós temos que nos comportarmos como verdadeiros filhos da luz, como verdadeiros filhos de Deus. Presta atenção. Eu disse, nós temos que se comportar como verdadeiros cristãos. Porque se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não obedece a palavra, se você não se faz presente nos cultos da igreja, você não é cristão. Você pode ser religioso. Religioso é o que mais tem nesse mundo. Vai numa penitenciária, o cara está lá cumprindo 40 anos porque matou, estrupou, fez tudo que não presta. Pergunta a ele se ele é religioso. Ele sou. Pergunta a ele, você crê em Deus? Creio, mas matou até dizer basta. Mas ele disse que crê em Deus. Claro que não crê.
Então, mesmo que você diga que crê em todas as doutrinas da graça, mesmo que você grite bem alto que crê em Deus, se você não vive dentro dos padrões de Deus, você não é cristão. É o que a Bíblia diz. Tiago diz assim: até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem em Deus, mas continuam demônios. Meu irmão, cristão é coisa séria. Cristãos não são turistas que visitam um templo de vez em quando tem vontade, quando acha necessidade de pedir alguma coisa a Deus. Não, vida cristã é um estilo de vida. E esse estilo de vida tem que estar presente na tua vida familiar, na tua vida profissional, no teu lazer, nas tuas amizades. Esse padrão de Deus tem que estar presente em cada segundo da nossa existência. Diga graças a Deus. Olha, o nosso culto a Deus não é prestado só aqui no templo, não. A gente acha que é só aqui, né? Não, o nosso culto a Deus, o teu culto a Deus, ele é prestado nas 24 horas da tua vida. Nas 24 horas dos teus dias, você ou presta culto a Deus, ou você presta culto ao diabo. Tem que estar prestando culto, ou a Deus, ou ao diabo. Como é que se sabe, pastor, se uma pessoa está prestando culto a Deus no dia a dia da vida, ou está prestando ao diabo? Simples. Como é que a gente vê isso? Na maneira que o marido trata a esposa, na maneira que a esposa trata o marido, na maneira que você negocia, na maneira que você ganha e gasta o teu dinheiro, ganha com honestidade, gasta em coisas úteis, não gasta em coisas profanas, na maneira que você escolhe o que assiste na televisão. O que é que você assiste na televisão? Novela? Big Brother? A Fazenda? É isso que você assiste? E você diz que é cristão? Você diz que é cristão? Você está prestando culto ao diabo. Quando uma pessoa se coloca diante de uma televisão para assistir novelas que só trazem mensagens depravadas, que faz apologia a falsas religiões, que faz apologia ao adultério, que faz apologia ao vício, que faz apologia a tudo que não presta, você está prestando culto ao diabo. Você não está prestando culto a Deus. E eu fico estarrecido que tem gente que não apenas faz, como permite que os filhos façam também. Crianças de 7, 8, 9 anos, acompanhando novela, correndo para assistir o BBB. Está na hora do Big Brother. Quem é que vai transar com quem hoje? E os pais deixam. Isso é prestar culto ao diabo. Então, você vê isso aqui na maneira que você escolhe o teu lazer. Você acha que uma pessoa de Deus escolhe como lazer ir para um clube do vaqueiro da vida, para show de forró? Você acha que uma pessoa de Deus faz isso? Um monte de gente, 5 mil, 10 mil pessoas, homens atrás de mulheres, mulheres atrás de homens, onde rola bebida, onde rola maconha, onde rola cocaína, onde a cabeça das pessoas está cheia de depravação. Você acha que aquilo é ambiente para uma pessoa de Deus estar? Sim ou não? Então se você amanhã for, você acabou de dizer que você não é de Deus. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Como é que você escolhe o teu lazer? Você viu o que aconteceu com os jovens naquela boate? Por que ir para uma boate? O que rola numa boate? Eu não estou falando aqui de falso puritanismo. Eu já fui jovem, eu sei o que é isso. Eu já frequentei boate. Ninguém vai me ensinar o que é não, porque eu sei. E quando eu frequentei, não era a barra pesada que é hoje. Mas eu sei o que é que se busca em boate. Eu sei o que é que acontece. Então é um ambiente profano. É um ambiente de trevas.
que uma pessoa de Deus vai fazer num lugar como este? Então a gente vê se está prestando culto a Deus ou ao diabo na tua maneira de namorar. Você jovem, solteiro da igreja, moça solteira, como é o teu namoro? Porque hoje é uma zona. Os jovens de hoje é uma depravação só. O rapaz conhece a moça, meio-dia e meia, já está numa cama de motel. Namoros indecentes, namoros depravados. Como é o teu namoro? Se sabe se você está prestando culto a Deus ou ao diabo, você que tem pessoas que trabalham para você, tem um comércio, tem uma empresa, na maneira que você trata os teus funcionários, na maneira que você trata o teu pastor, na maneira que o pastor trata as suas ovelhas, na maneira de você declarar o teu imposto de renda. Não, eu vou procurar um contador que seja esperto, que dê uma trambicagem aqui para eu não pagar imposto. Por que não pagar imposto? Quer roubar, é? Aí depois diz assim, só tem político ladrão. E os políticos saíram de onde? De onde saíram os políticos? No meio do povo. Um povo que rouba, um povo que é desonesto, um povo que se der bobeira faz gato para roubar energia, rouba o sinal da parabólica, da TV a cabo. Ou estou falando alguma bobagem? Se vai no mercantil e a caixa passa o troco errado, ih, caramba, era para ela me dar 50, me deu 150. Ô, bênção. Ainda diz, ô, bênção. É esse o político de amanhã. Porque nós vivemos numa sociedade assim. Então é assim que se sabe. Por isso que um dia Jesus perguntou assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Então, entenda que ser cristão é ser obediente a Deus. Irmãos, fé é obediência. Fé é fidelidade. Olhe, a nossa obediência a Deus é um indicativo de que nós nos separamos desta geração perversa. Quando você vê uma pessoa ser obediente a Deus, você pode começar a ter indício de que ela se separou da geração perversa. Tem um exemplo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Ok? Separai-vos dessa geração perversa. Eu vejo coisas hoje que eu fico abismado. Casal, casado, marido e mulher. Aí a mulher cisma e diz assim: olha, eu vou viajar esse final de semana. Eu vou passar o final de semana em Mossoró. E o marido fica em casa e a mulher vai sozinha para Mossoró. Onde é que já se viu isso, hein? Onde já se viu esse tipo de comportamento? Ah, pastor, mas eu não faço nada de errado. Ok, você diz que não faz, mas toda a sociedade que vê você agir assim, diz que você faz. Passa a ver você como uma mulher devassa. Passa a ver você como uma mulher que faz coisa errada. Ou não é? Ou não é? Não. A mesma coisa para os homens. Casou, meu querido, é juntos. Marido e mulher é para andar junto, é para viver junto. Viajar junto, caminhar junto, se divertir junto, sofrer junto, se alegrar junto, é tudo junto. Vamos para cá. Jeremias, capítulo 35, versículo 1 em diante.
Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigadálias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sob a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Segura um pouco aí. Para você entender melhor. Quem eram os recabitas? Esses recabitas aqui eram uma comunidade dos queneus que se aliou ao povo hebreu quando o povo ia para Canaã. Se aliaram, ficaram junto do povo hebreu. Só que essa comunidade dos recabitas tinha um líder na época chamado Jonadab, e esse líder deles, era o mentor espiritual deles, pediu que eles vivessem uma vida simples, que eles não procurassem viver uma vida comprando fazenda, construindo casas, possuindo bens materiais, que eles vivessem da vida mais simples possível, que eles habitassem sempre em tendas, que eles não bebessem vinho. Era esse o ensinamento que Jonadab passou para essa comunidade aqui. Pois bem, já haviam se passado 300 anos desde que eles ouviram as orientações do seu líder. Aí Deus agora diz: Jeremias, vem cá, vai lá onde estão os recabitas, traz essa gente, coloca-os na casa do Senhor, no templo, coloca vinho e manda que eles bebam vinho, oferece o melhor vinho para essa gente. Jeremias foi. O interessante é que os recabitas sabiam que Jeremias era um profeta. Jeremias não era qualquer um. Era um homem sério, era um homem respeitado. Não era qualquer indivíduo, não. Então era um profeta de Deus. Ele vai lá, chama os recabitas, ó, eu sou profeta do Senhor, o Senhor mandou chamá-los até o templo, vamos ao templo, entra no templo, está aqui uma mesa posta, taça, vinho da melhor qualidade, bebam o vinho que o Senhor mandou. Está aqui. Eu pergunto, qual foi a reação dos recabitas diante desta prova a que eles foram postos? A reação foi de uma fidelidade a toda prova. Leia o versículo 6 em diante. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casas, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, não temos vinha, não temos campo, não temos semente, mas habitamos em tenda, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Preste atenção. Qual foi o propósito de Deus com esse episódio aqui? Qual foi o propósito de Deus? O que é que Deus quis mostrar com isso, hein? Hã? O propósito de Deus, irmãos, foi mostrar o exemplo de obediência dos recabitas para que o seu povo imitasse. Esse foi o propósito de Deus aqui no versículo 12. Versículo 12.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, foram obedecidas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Olha, os recabitas, eles não foram elogiados por Deus porque se recusaram a beber vinho. O elogio não é esse. Eles não foram elogiados por Deus porque se recusaram a viver um estilo de vida materialista, de avareza, de busca por bens materiais. Não. Eles foram usados por Deus como exemplo, por terem permanecido fiéis às instruções do seu líder, Jonadab. Deus diz: olha, um simples líder de uma comunidade deu instruções, já se passaram 300 anos, e eles são obedientes ao líder deles. Eu, que sou o Deus Todo-Poderoso, dou instruções a vocês, e vocês não dão a mínima para as minhas instruções. Aqui, ó. Você quer ver uma coisa? A igreja está assim de gente que faz isso. Trabalha numa empresa, o patrão diz assim: o seu horário de trabalho é de 7:30 da manhã até as 5:30 da tarde. O cara mora lá onde o vento faz a curva. Ele acorda 4 horas da madrugada, ele pega 2 ônibus, 3 ônibus, para chegar às 7 horas. Porque o horário dele é 7:30. E ele sabe, se não cumprir, o patrão manda ele embora. Obedece, arrisca. Culto na igreja. Domingo, 9 horas da manhã. Domingo, hein? Não tem trânsito, não tem engarrafamento. O cara não saiu do trabalho, está em casa. Às vezes dá 9:30, o pastor está começando a pregar, tem gente entrando no templo. Quer dizer, dá mais importância à determinação de um patrão ímpio do que à determinação de um Deus santo. O patrão diz assim: negócio seguinte, estou precisando aumentar minha produção. Eu quero que esse mês todos vocês façam 4 horas extra por dia. Trabalha, termina às 5:30, eu quero que vocês trabalhem até às 9 da noite. Todo mundo faz hora extra. O patrão está pedindo. Ninguém quer perder emprego. O mês inteiro, para tirar o atraso, para aumentar a produção. Aí Deus diz assim: eu quero todo mundo 5 noites seguidas na igreja. Tem gente que não dá a mínima, meu irmão. É como se fosse um rato que falou. Mas o patrão, ele obedece. É isso aqui, ó. Então o exemplo aqui é de obediência e fidelidade.
Hoje o que nós temos visto no mundo, meu irmão, é a geração da infidelidade. A pessoa está hoje aqui, jura fidelidade, mas se amanhã ela se sentir contrariada em alguma coisa, vai embora. Está nem aí, meu irmão. Quantos já disseram assim, pastor, estou contigo e não abro. Nunca vou me apartar daqui. Vou ser fiel a esta palavra. Aí amanhã é contrariado em alguma coisa, nem pensa duas vezes, vai embora. Entra na primeira porta que aparecer no seu caminho. Aceita qualquer um como sendo pastor de Deus. Está nem aí. Está nem aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não basta apenas estar ouvindo o evangelho da graça de Deus. Não, mas onde eu estou, prego o evangelho da graça de Deus. Não basta isso. O evangelho tem que estar sendo pregado, tem que estar sendo proclamado por alguém que Deus constituiu pastor. Por um mensageiro de Deus de verdade. Não alguém que se autoconstituiu pastor. Que é o que mais acontece hoje. Aqui mesmo em Jeremias. Ó. Volta no capítulo 23. Recua um pouquinho atrás aí, para te mostrar uma coisa. Jeremias capítulo 23. Versículo 21. Olha o que é que o Senhor fala. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a ele, contudo profetizaram. Deus estava dizendo naquela época, eu não mandei esses profetas aí, são falsos. Eu não falei nada a eles. Contudo, eles foram e profetizaram. Aqui. Olha, irmãos. Quem não leva isso aqui a sério é porque ainda faz parte da geração perversa. Por isso que tem gente que pensa que a igreja é um supermercado religioso. Ele acha que ele é um freguês que vai ao supermercado religioso comprar uma mercadoria. Igreja não é supermercado. Você pode ir no mercantil, no Bom Preço, no Pão de Açúcar. Vai lá comprar uma mercadoria qualquer. Você não quer saber se o dono é pastor de verdade, se é pastor falso, se é pai de santo, se é ateu, se é filho do diabo. Você não está nem aí. Você vai lá, compra a tua mercadoria, acabou. Não interessa o que o dono é. Mas na igreja é diferente. Você vai ao templo para receber o evangelho de Jesus, para receber as boas novas do reino. E você tem que saber se aquele que está proclamando o evangelho, se aquele que está anunciando as boas novas, é de fato e de verdade o enviado de Deus. Entendeu a importância disso aqui? Como é que eu sei, pastor? Vendo se o indivíduo está enquadrado dentro das exigências de Deus. Por exemplo, vamos terminar. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, rapidamente. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Encontraram? Olha, se tem uma coisa que me deixa indignado é isso aqui. Toda hora aparece nego dizendo que é pastor. Toda hora o sujeito cisma, abre igreja, como se abre um botequim. Não, eu sou pastor. Ele mesmo se faz pastor. Não pode, irmão, está errado, não é assim não. Então, olha o que diz aqui. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Agora, é necessário que o bispo, pastor, presbítero, tudo isso são palavras sinônimas. É como se você disser professor, mestre, educador, é a mesma coisa. Só que a igreja separou, né? Colocou isso como se fosse uma hierarquia. Não. É necessário que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Não pode ser pastor e se divorciar e casar de novo.
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tem que ter o dom de mestre. O pastor tem que ser um mestre. Não dado ao vinho, não pode ser um cara que se embriaga, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Não é que o filho do pastor tem que se converter, não. Mas o pastor tem que criá-lo dentro de uma regra. Quer fazer bagunça, faz lá fora, agora aqui dentro não. Esse é o pastor de Deus, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, qual é a exigência de Deus para o pastor? Primeiro, o pastor tem que ser modelo em tudo. Não é que ele vai ser o suprassumo da perfeição, porque todos nós somos imperfeitos. Só seremos perfeitos quando recebermos de Deus um corpo glorificado. Todos nós cometemos falha, todos nós cometemos nossos pecados. João disse, se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Mas tem um padrão, tem um limite. Tem que ser um homem honesto, tem que ser um homem que não mente, tem que ser um homem educado, não pode ser um homem que fica com gracejo com as mulheres. Nós tivemos um indivíduo aqui, só que ele fazia escondido. Não podia ver uma mulher engraçadinha que ele chegava e dizia, ah, se eu fosse teu marido. Aí. Se o cara disser isso para minha mulher, meu irmão, aí quem vai ser o marido dele sou eu. Aí ele vai aprender com quantos paus se faz uma jangada. Isso é falta de respeito. Às vezes pegava uma mulher, estava com um problema no casamento, né? O marido incrédulo, ele dizia assim, poxa, você era a mulher que eu queria para ser minha mulher. Olha só a cantada que o sujeito dava. Como é que pode uma praga dessa dizer que é pastor? Está aqui, ó. Não pode ser um homem de atitudes maliciosas. Pastor não pode ser avarento. Não pode fazer do ministério um emprego. Pastor é vocação, não é profissão. Se quer ganhar dinheiro, quer viver como marajá, não pode ser pastor. Quando você vê o sujeito dizer que é pastor e dizer, sou rico, eu tenho muita grana, eu tenho avião, eu tenho Mercedes de $1 milhão, não é pastor, é ladrão. Vou repetir, não é pastor, é ladrão. Não pode o pastor se locupletar do dinheiro da igreja. Quer ter avião? Então vai ser empresário lá fora, cara. Não pode ser pastor. Me mostra na Bíblia. Ah, mas Salomão foi rico. Salomão era rei. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Veja o exemplo dos apóstolos. Aí vem esses picaretas com essa teologia da prosperidade diabólica e fazem um grande comércio da fé e constrói verdadeiros impérios em cima da boa-fé dos incautos. Isso não é pastor de nada. O verdadeiro pastor não pode ser neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa recém-convertida. Paulo está dizendo, porque se ele for um cara recém-convertido, que não tem experiência, vai logo se sentir orgulhoso, soberbo. Quando ele se vê em cima do altar, num púlpito, falando para uma plateia, ele vai se achar o rei da cocada preta. Não pode ser neófito. O que é que a gente vê hoje? O indivíduo se divorcia, casa de novo, e na maior cara de pau do mundo diz que é pastor. Nós tivemos um rapaz, há 12 anos atrás, quando nós iniciamos a igreja aqui em Fortaleza, ele queria ser pastor. Com 3 meses foi reprovado. Que ele não queria ser pastor, ele queria um emprego. Ele queria casa, ele queria televisão HD,
ele queria, veio com uma lista desse tamanho para mim. Um mês que estava querendo ser pastor. Reprovado. Saiu da igreja. Era casado, 3 filhos. Com poucos meses saiu da igreja, largou a mulher. Largou a esposa, largou os filhos. Se juntou com uma mocinha de 17 anos. Vivia ali na esquina bebendo cerveja. Arranjou uma representação daquele marujinho, aquele cremosinho marujinho. Você sabe o que esse homem é hoje? Quer dizer, ele não é, ele diz que é pastor. Tem um templo em Parangaba. E tem gente que diz, não, mas é o pastor Cláudio. Que pastor? Que pastor? É um impostor. E tem gente que acredita. Não pode, irmãos. Pastor Kleber Lucas. O cara canta bem. Pastor Kleber Lucas. O cara já vai para a 3ª mulher, rapaz. Se divorciou da última. Casou agora há poucos tempos com a ex-mulher do Romário. Aqui nem os hinos dele toca nesse templo. Não toca. Quando eu não sabia disso, meu irmão, depois que eu soube, aqui não. Porque isso não é pastor de nada. Hoje, essas seitas que existem aí, pega qualquer garoto de 16, 17, 18 anos e bota como pastor. Passa na porta e vê. Garotinho ainda cheirando a leite. Ainda carregando o cheiro de mijo nas calças. Pastor. Pastor. É uma lástima. Não é pastor de nada. Amém, irmãos? 1 de João, capítulo 4. Pastor, o senhor falou que já ia acabar e já passou. A pessoa vai para o estádio assistir Fortaleza e Ceará, acaba 1h30 de jogo, aí diz agora vai ter uma prorrogação de meia hora. Ninguém reclama. Ainda acha bom. Por que aqui nós vamos ter pressa? 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, espírito revestido de carne, pessoas. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Prova se é de Deus, vê se está enquadrado dentro das exigências de Deus. Esse cara é mestre, ele é íntegro, ele não mente, ele é exemplo em tudo, ele é marido de uma só mulher, ele tem experiência, ou ele é um recém-convertido. Prova se é de Deus, ele maneja bem a palavra, ele faz do ministério uma vocação, ou ele faz do ministério um emprego, um meio de vida. Se o Espírito procede de Deus, não faz do ministério um meio de vida. Não faz mesmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante. Como está faltando homens do calibre de Paulo, da estirpe de Paulo. Paulo disse assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, Paulo diz, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Hoje, quando eu digo assim, isso aí é um falso pastor. Não, o pastor não devia julgar. Todo mundo é de Deus. Não julgueis. Que não julgueis? Provai os espíritos, procede de Deus. Prove, julgue, analise, avalie. Como falta homens desse tipo aqui, ó. Não, irmão, não deve fazer isso não. Todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus? Que história é essa aí? Que conversa é essa? Que todo mundo é de Deus. Paulo disse, olha,
Assim como Jesus tem os seus ministros, Satanás tem os dele. E muitas das vezes, os ministros de Satanás estão ocupando o púlpito, com Bíblia na mão, usando o título de pastor, enganando o povo, fazendo comércio com o povo de Deus, infamando o caminho da verdade. E as pessoas não se dão conta disso. E agora, para terminar mesmo, Mateus capítulo 7. Agora é o último. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha o alerta de Jesus. Os falsos profetas, eles não se apresentam com 2 chifres, um tridente, uma roupa vermelha, um rabo grande, como diz que o diabo tem. Diz que o diabo tem rabo. Se fosse assim, era mole. Na hora que você olhasse e visse o cara com 2 chifres, tridente na mão, umas presas de Satanás, você dizia, é o diabo. Jesus disse, não, eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Parece um cristão, usa a mesma Bíblia que nós usamos, usa o nome de Jesus, sabe? Aparência de piedade, negando entretanto o poder, mas por dentro são lobos roubadores. Dá para você perceber o perigo disso aqui? Aí Jesus diz no versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Claro que não. Colhe-se porventura laranja de uma mangueira? Não, mangueira da manga. Colhe-se porventura jaca de um coqueiro? Não, coqueiro da coco. Então se o cara diz que é mangueira e está lá produzindo jaca, meu irmão, está mentindo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, eu quero terminar dizendo para você que tudo que está de errado aí fora, no universo religioso, evangélico, católico, seja lá o nome que se dê, tudo isso também faz parte da geração perversa. Quem crê na verdade de Deus se separa disso. Quem crê na verdade de Deus não se mete com negócio de corrente, de fogueira santa, né? De profecias mentirosas. Eis que o Senhor está me dizendo que tem alguém que entrou na igreja hoje com a blusa amarela. Aí a irmã Marlene Braga já olhou para mim, ó. Olha como ela olhou de imediato, ela está de blusa amarela. E tem alguém que está com a blusa amarela, que está passando grandes provações. Quem é que não passa provação nos dias de hoje? Me aponte um que não passa. Aquele pessoal ali da Deus é Terror faz isso, né? Ali no outro lado, na outra rua de lá. Mas os bandidos foram lá, tudo de paletó, gravata, Bíblia, paz do Senhor, irmão. Acabou o culto, foram lá dentro, assaltaram, levaram 30 mil reais. Cadê a profecia? E Deus não mostrou, meu irmão? O cara ficou 1 hora antes mostrando, tem alguém com a dor na coluna, tem alguém que Deus está me mostrando que entrou hoje aqui com a coceira no pé, tem alguém que entrou aqui hoje com piolho, aí 2 bandidos entram, rouba e Deus não mostra. Ora, tenha santa paciência, vai tomar vergonha na cara, deixa de ser mentiroso. Aqui, ó, os cristãos verdadeiros não se envolvem com os ministros de Satanás. Quem é cristão verdadeiro não se envolve com teologia da prosperidade,
não se envolve com essas mentiras que a televisão está inundada, não se envolve com espiritismo, não se envolve com missa, não se envolve com budismo, não se envolve com qualquer outro ismo que você possa imaginar na vida. Por isso que Pedro disse: se vocês creram de verdade, separai-vos dessa geração perversa, se apartem dessa geração ímpia. Aí isso é a prova de que vocês creram em Jesus. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.